Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco dos nutrientes da carne e, lógico, também comentar um pouco a respeito como se fazer um bom churrasco. Nossos convidados de hoje, a Emília é nutricionista, já esteve aqui no programa conosco, e o José Almiro, que é, lógico, colega de TV, grande amigo, era amigo do meu pai, e aí colega de TV, né, o programa Prazeres da Carne. Emília e José Almiro, é um prazer recebê-los aqui no programa. O prazer é nosso, doutor. Inclusive, até eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é saúde em dia, né? Temos que andar com a saúde em dia, né? Um bom churrasco para manter a saúde em dia. Tenho certeza, né, Zé? Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. É um prazer estar aqui com você. E hoje falando de coisa gostosa, né, de churrasco, de carne, e eu gostaria de saber de vocês como que a gente pode certificar, como comprar uma carne certificada, uma carne que foi inspecionada. Tem algum segredo, tem alguma dica para isso? O importante é observar o Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, que está bem no rótulo da carne, bem no centro. Esse selo, né, tem um número e ele é para orientar o consumidor sobre a boa procedência da carne. Né? Além disso, é importante observar o odor, é importante observar a aparência, né, para ver se ela realmente pode ser consumida. Perfeitamente. Nós consumidores, doutor, que já entra uma parte do churrasco, essa carne está muito bem armazenada. Exatamente. Ela necessita realmente de uma boa refrigeração para manter o padrão de qualidade dela e não ter contaminação. Inclusive, comprar também em estabelecimentos idôneos, né, para que não haja também a falsificação desse carimbo, alguma coisa assim, que de repente o pessoal até pode, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então a aparência, a armazenagem, tudo é importante, não é verdade? Com certeza. O que vem a ser carne maturada? Eu acredito que muita gente já ouviu falar, mas muita gente também não sabe o que é. Nem imagina, né? Nem imagina. Na verdade, carne maturada é um processo que já existe desde os anos 80 na Europa. Aqui no Brasil, ele passou assim, a ser assim, apreciado, né, no supermercado praticamente a partir dos anos 90, porque a carne maturada é uma carne que ela vem dos frigoríficos diretamente, embalada numa embalagem a vácuo, hermeticamente fechada. Nos supermercados hoje em dia, a gente encontra muita carne embalada a vácuo, mas a maturada, ela tem essa embalagem e ela fica armazenada de 1 a 21 dias em temperatura de 5 graus dentro das câmaras frigoríficas. Aí o que acontece? A ausência de oxigênio faz com que quebre as fibras da carne, certo? E ela passa a ficar bem mais macia. Fica bem mais macia, né? Chama maturada. E uma coisa bacana, até é bom o consumidor saber com relação à diferença da carne maturada para a carne embalada a vácuo. Essa carne maturada, ela costuma ser um pouco mais cara, porque esse processo, né, que passa a maturar a carne, embalar após, né, ali vou descartar o traseiro, as peças, então já embala a vácuo. E esse processo de maturar, ele começa a se fazer após 5 dias dela embalada a vácuo. Olha só, interessante, hein? Né, quebrando essas fibras e ela fica escura. Aí a hora que abre o pacote, ela volta a cor, aquela cor rosada bonita dela. Vivendo e aprendendo, né, Emília? Verdade. Zé Almiro, Emília, eu sei que muitas pessoas, eles gostam de comer carne crua. Se a carne foi inspecionada, ou mal passada, não crua, né? Mal passada. Se essa carne for inspecionada, tem algum problema para a saúde? Bom, realmente a carne crua, ela não é recomendada para grupos de risco. Principalmente para criança, gestante, idosos. Então, nós orientamos o consumo da carne ao ponto e a bem passada. Porém, existem alguns cortes de carne que são carnes cruas, como o carpaccio,
Daí o importante, voltando na primeira pergunta, em relação à procedência. Uma boa procedência pode ser Fica mais consumida tranquilo, com né? tranquilidade. Lógico. Eu, particularmente, como churrasqueiro, doutor, eu prefiro a carne mal passada. Mas o que a Emília está falando realmente é muito sério. E com relação a esse consumir carne crua, perde a qualidade. Se for muito assada a cocção dela, perde os nutrientes dessa carne. Aí não fica aquela carne com aquele suco saboroso. A carne ressecada, uma carne não fica boa, pois né? é, E não dura, fica, né? justamente. Mas desde que a gente toma esse cuidado de uma boa procedência, conforme a gente já respondeu há pouco, né? Que aí não tenha dúvida, o organismo nosso, ele tem proteção para esse tipo de função, né? Depende muito do organismo da pessoa. Organismo de cada Depende um, demais. né? Não deve consumir carne crua, em hipótese alguma, carne suína, a carne de frango, né? Mas Exatamente. a carne bovina, Até certo? pode, né? Principalmente assim, lagarto e tal, pode consumir. Eu acredito, né, que Aí, não tenha nenhum exatamente. problema. Para Mas quem gosta da carne mal passada, né? Tá aí a dica, né, E existem Zamira? algumas doenças também que podem ser causadas, né? exatamente. Pela carne suína Principalmente e a carne de na frango. suína, né, Isso. Emília? Então, são carnes que devem ser bem Bem, Por exemplo, a bem tênia sólio e a tênia saginata, em carne mal passada, é onde mais aparece? É onde mais aparece. Então, temos que tomar contaminação, cuidado. né? É Isso. verdade. Não tenha dúvida. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje comentando um pouco a respeito dos nutrientes da carne, do churrasco, com a nutricionista Emília, com o José Almiro do Prazeres da Carne. Eu gostaria de saber qual o ponto ideal da carne em um churrasco. Opa. E acho que não só eu, como todos os telespectadores que estão nos assistindo. Essa eu respondo primeiro que a Emília, porque ela também precisa saber, né? É lógico. O ponto ideal da carne para o churrasco é justamente a carne mal passada. Né? Agora há pouco o senhor comentou aí da carne crua, e o ponto ideal a carne mal passada. Mas as mulheres detestam carne mal passada. Elas falam que tem sangue. Na verdade, doutor, a gente que é churrasqueiro, né? Não é sangue, é o suco que dá o sabor na carne. Fica mais suculenta, Não fica mais tem a macia, menor né, dúvida. Zamiro? Mas para a gente não contrariar as mulheres e manter a saúde em dia, a gente faz o Vamos seguinte. passar um pouquinho mais, né? Perfeitamente. E o bom churrasqueiro consegue fazer isso, viu? Faz a carne mal passada, serve aqueles que têm essa preferência, deixando ela um pouquinho mais na churrasqueira. Ela vai ficar ao ponto. E mais ainda, tem aquele pessoal, aquele grupo que gosta bem passada, deixa mais tempo na churrasqueira. Aí, então são esses 3 pontos: a mal passada, ao ponto e a bem passada. E a bem passada, né? Eu, particularmente, conforme eu já disse, vou repetir, prefiro a mal passada. né? Já a Emília, Ao ponto. ao ponto, Eu né? prefiro ao ponto. E para assar a carne, qual o melhor método? Seria no carvão, na churrasqueira elétrica, a gás? Ah, O sim. que é o melhor? Olha, o que realmente dá um sabor na carne é no carvão, que aquela gordurinha que cai da carne, ela sobre a brasa e volta em forma de calor e fumaça, passa sobre a carne e dá aquele sabor gostoso. Outro dia nós gravamos no Prazer da Carne, doutor, um ravioli feito na churrasqueira. Ô, José Almiro, olha Gente, só, que vai ficar muito bom. delícia que ficou. Ficou bom, muito bom mesmo. Que coisa boa, Pelo né? seguinte, aquele Dá gostinho receita de pra gente, né, fumaça que exalava do carvão. Mas em apartamentos, assim, em locais propícios, pode ser lá no elétrica, gás ou né? churrasqueira elétrica. Só que não vai dar aquele sabor gostoso Igual que do o carvão. proporciona. Inclusive, falando A em carvão, brasa, né? muitas pessoas às vezes comentam, né, que aquele pó do carvão
ele não é bom para o organismo. Inclusive, chegam até comentários, né, que esse pó do carvão chega a ser uma substância cancerígena. Emília, o que vocês acham? Nutricionista? Olha, na verdade, a questão do carvão, o carvão mineral como é utilizado, né, no churrasco do dia a dia, ele realmente não é cancerígeno. Porém, uma substância cancerígena, que nós chamamos de acroleína, é aquela que é queimada na panela, o óleo queimado na panela, quando vai fazer o alimento, vai fazer a carne na panela e deixa aquecer muito aquele óleo, fica preto. Fica. E aquela substância que é a acroleína que pode ser cancerígena. Não Olha tem só. a dúvida. Então não Agora necessariamente o carvão. O carvão. E sim esse processo, né, de queima do óleo. Não tenha medo de usar o carvão vegetal, que é o nosso aqui, né? Que Esse geralmente não tem é problema. madeira, então não é cancerígeno aquele pó. Agora, né, o que a Emília está falando, assim, se aspirar 24 horas por dia aquele pó, né, aí tem problema. Mas o cancerígeno é o carvão mineral, aquelas minas de carvão. Que não é o nosso caso. Que não né, é o Zé nosso Pedro? caso. Não Qual é. que é a melhor carne para ser ingerida pelo ser humano? De vaca, de porco, carneiro, galinha? Qual que é a melhor carne? Tem alguma melhor ou Todas as não? carnes, elas têm nutrientes importantes. No caso da carne vermelha, ela é a maior, a carne mais rica em nutriente. A carne vermelha. É a carne vermelha, né? Seja ela bovina, suína, carneiro, né? Nós precisamos dos nutrientes que estão, né, na carne. O ferro, por exemplo, ele é um nutriente super importante. Nós precisamos dele para que o pulmão leve oxigênio para todos os tecidos. O cálcio. O que cálcio, contém na carne. né? Olha só. O zinco, né? Eu preciso também. Fósforo. E a vitamina B12 também, que é uma Quer dizer, a carne vermelha não há problema em ser consumida. Isso, né? então assim, todos os tipos de carne nós devemos consumir, porém com moderação. Lógico. Nada Tudo que é em excesso não é exagero, bom, né? Nada a gente pode consumir com exagero. Isso que a Emília está falando é importante, doutor, assim, o nosso telespectador saber, porque tudo tem que ser consumido com moderação. Lógico. Porém, né, uma das carnes que o senhor perguntou diretamente, o fígado, o músculo, são carnes até que vocês, médicos, recomendam, né? Exatamente. Pelo fato de o fígado conter todas essas propriedades que a Emília está nos orientando, e o músculo, além de ser muito gostoso, né, contém vitamina B12 também. Uma carne gostosa e saudável, então, né? Não Zé? tendo, as carnes têm até ômega 3, mas é pouca quantidade. Não tanto quanto o peixe, mas tem também. Tá vendo? Não é tão ruim assim, né? É verdade. Então, a carne vermelha também é boa, né? Boa também. Zalmiro, na parte, agora falando do churrasco, a gordura do churrasco, da carne, ela é importante para o preparo do churrasco, né? Acredito que a gordura deixa a carne mais macia, não sei, você que vai poder responder. Ok. Mas e para o consumo do ser humano, né, Emília? O que A vocês falam disso? Emília, eu vou deixar a Emília responder primeiro, eu vou complementar, porque a Emília vai falar da gordura, né, Emília? Eu tenho certeza. Exatamente. A gente comentou em relação à moderação exatamente pela quantidade de gordura. Né? Então, a gordura, né, ele também sabe disso, ela é responsável pelo sabor e por isso que as carnes são saborosas. Porém, em quantidades excessivas podem causar doenças Exatamente. do coração, né? Hoje em dia fala-se muito em câncer relacionado ao consumo exagerado de gordura, né? Triglicérides alto, né? Então são doenças que realmente estão diretamente Tem que ligadas ao preocupar com o excesso consumo de gordura, né? gordura. Diretamente ligado. Então, nós orientamos nós nutricionistas o consumo moderado, né? Evitar, né, a pele dos animais, evitar a gordura aparente, né? Porém, é o que dá o sabor ao churrasco. Então, por isso É o que dá aquele gostinho, né? Então, Aquele sabor gostoso. Agora,
não deve comprar carne sem, principalmente a picanha, a rainha das carnes, sem aquela capa de gordura. Mas não necessariamente consumir após a assada. Com a gordura e tira. Isso, aí o que a Emília está falando é saúde em dia, né? É lógico. A gordura é prejudicial, sim, conforme ela está orientando, consumida em excesso. E nós, churrasqueiros, não podemos desprezar a gordurinha, viu, Emília? Nem que for um pouquinho. Pelo só, fato, um pouquinho, de deixá-la mais saborosa, mais macia, né? Mas na hora de consumir a carne, elimina aquela gordura fora e consome só a carne. Agora a gordura concentrada na pele do frango, igual a Emília respondeu há pouco, é muito prejudicial, porque infelizmente contém muitas químicas na produção do frango. Inclusive o hormônio, né, para o crescimento. Inclusive o hormônio. Inclusive o hormônio. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito da carne, seus nutrientes, churrasco, né? E falando em churrasco, quais as melhores carnes para se fazer um bom churrasco? Essa eu vou responder primeiro, que é a Emília, viu, Emília? Porque é o seguinte, as melhores carnes para se fazer um bom churrasco, aqui no Brasil, não tenha dúvida, é picanha, certo? Mas ali na Argentina já não. Los Hermanos, que eles têm até papa, doutor. Agora eles têm até papa, né? Não sabe jogar futebol. Pois é, tem até papa. Mas tem papa, então fazer o quê, né? Lá tem o bife do chouriço, que é tirado do aquele é bom demais, né? Pô, é bom nisso. É uma maravilha de esse carne. Bife de chouriço, que carne que é essa? Ela sai do contrafilé, é um corte invertido do contrafilé. Logo no comecinho do contrafilé, aí tira o bife do chouriço. Mas aqui no Brasil ele não é muito conhecido não, a não ser em grandes restaurantes aí, em grandes capitais. Mas para nós, do modo geral, né, vem lá a picanha, a rainha de todas as carnes, a costela que deu origem a um bom churrasco lá do sul, né? Que veio lá só costela gaúcha, maravilhosa. O alcatra, da onde sai a picanha, né? E daí se tratando de carne bovina. Mas a Emília sabe que existe outras carnes aí, boa para grelhar também, né? Isso, o peixe. O peixe, né, por exemplo. É um alimento rico também, né? Uma proteína de boa qualidade, tem gordura de boa qualidade, então pode ser utilizado com tranquilidade no churrasco, né? E fica bem gostoso, né? Pode utilizar salmão, pode utilizar tilápia, pode utilizar, né, vários, o cação, né? Fica bem saboroso. Quer dizer, tem uma opção muito grande, né? Uma variedade grande. O frango também, né? O peito de frango dá para fazer churrasco. E a carne suína, que é muito saborosa, suína, né, doutor? Apesar de ter bastante gordura, né, Emília? Mas o organismo elimina com mais facilidade. Em relação, até é legal comentar sobre isso, em relação à gordura. Porque às vezes o lombo, por exemplo, o pernil, ele tem a mesma quantidade de gordura, porém ele tem mais que a pele do frango, por exemplo. Tem então, menos que a pele do isso frango. O lombo e o pernil suíno. Isso, suíno, né? O que é importante a gente orientar o consumidor é em relação à quantidade de gordura do lombo e do pernil é menos que a pele do frango. Tá vendo? É importante, então, isso que a Emília está falando, exatamente. É importante. Então, às vezes a pessoa fica preocupada, né? Vou comer carne de porco, mas tem muita gordura, então pode comer tranquilo, né? Uma costelinha suína grelhada, que é isso? José Almeida é muito bom. Não, é brincadeira. É bom agora, demais. Com tanta coisa boa, com tantos nutrientes que existe na carne, e o vegetariano, a pessoa que não come nada de carne, como é que a pessoa repõe isso, Emília? Tadinho deles, hein, Emília? Então, não sabe que está perdendo, né, Zé? Existem realmente perdas, né, de nutrientes, né? Porque do ponto de vista nutricional, a carne ela é muito rica. Então, o vegetariano ele precisa tomar bastante cuidado em relação ao ferro, em relação ao zinco, em relação à vitamina B12, que são nutrientes que estão, assim, totalmente envolvidas na carne.
Então, é importante fazer exame de sangue, né? Existem alguns legumes ou verduras ricos em vegetais? Sim, porém não terá, né, reposição completa. Então sempre tendo cuidado de fazer um exame, procurando sempre ajuda. E uma coisa ajuda. interessante é que essas pessoas que são vegetarianas, existe um porquê, né? Antigamente, há muitos bilhões de anos atrás aí, né? O ser humano era herbívoro, né? Nós somos da descendência herbívora. Porém, com a evolução, né, o homem lá das cavernas saía à caça e eles, aquele grupo que consumiam a carne, eles eram mais fortes. E eles iam lá nas cavernas, roubavam as mulheres dos outros, ocupavam espaço lá. Aí aquele grupo que não comia carne, não sabia disso, né? Ah, mas por que eles são mais fortes? Ficava justamente por isso. Isso aí especula-se demais da procedência disso, mas a própria evolução do homem fez com que nós nos tornássemos carnívoros. Tanto é que nós não temos canino igual os animais, aquele dente que rasga a carne igual o do leão, por exemplo, né? Mas é importante consumir carne. É importante. Zé Almiro, bom, como todos os nossos telespectadores, todo mundo conhece você, sabe que você tem um programa também na TV, né, Os Prazeres da Carne. Eu gostaria que você comentasse, inclusive, um pouquinho do seu programa. Você que você tem um livro também, inclusive eu tenho esse livro, né, do livro, e desse uma dica, né, não um passo a passo, mas uma dica de uma maneira geral, como preparar um bom churrasco para os nossos telespectadores. Doutor, é muito fácil preparar churrasco. É uma festa, é uma alegria, né? O programa nosso, ele ensina exatamente isso, a deixar esse paletó, gravata aí, né? Ficar bem à vontade, né? E preparar um bom churrasco, né? E com relação ao programa, ele é direcionado para isso mesmo, para que a gente possa descontrair. E não é difícil, não é difícil. E pelo fato de termos o programa que é apresentado em TVs regionais, principalmente aqui em Poços de Caldas, mas ele é editado para TVs regionais, sabe? Ele está aí no ar em várias cidades aí do leste paulista, está avançando. Parabéns, né, por aí agora está bem, ele está indo bem. E o livro? E é um programa saboroso, viu? Ele é gostoso de ver. Eu tenho certeza, eu assisto o programa. E deu consequência à edição, né, de um livro, né, que explica exatamente tudo o que precisa saber a respeito da carne. Mas ele só foi lançado aqui em Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Nós estamos preparando aí a segunda edição dele para ser lançado nas cidades aonde o programa vai ao ar, doutor. É exatamente isso, é muito bom, né? Inclusive ficou muito bom, tá de parabéns pelo livro, pelo programa, né? Muito obrigado. Infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito vocês, Emílio, Zé Almiro, e eu gostaria que vocês, antes da gente terminar, que deixassem uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. O que é importante ficar dessa conversa nossa é que as carnes, elas são ricas em proteínas de boa qualidade, tem um valor biológico bom. Como que isso quer dizer? Que tem aminoácidos essenciais. Se a gente não consumir a carne, nós não teremos esses aminoácidos. Então, além disso, todos os nutrientes que a gente falou aqui, né? Mas, como tem outro problema em relação à gordura, precisamos tomar um pouco de cuidado com o consumo, né? Tanto com a carne vermelha, carne suína, carne de frango, até o peixe em excesso fará mal. Exatamente. Né? Então, nós precisamos diariamente desse alimento, né? É uma cultura, né, brasileira, mas com moderação. Perfeitamente. Como a gente sempre comenta. No caso, doutor, como mensagem que eu deixo ao nosso telespectador, agora há pouco a gente comentou sobre o livro, né? Exatamente. A gente vai trabalhar esse livro em são três volumes. O volume 1 é esse que já está aí nas principais livrarias, né? O volume 2, ele começa o seguinte: qual o dia mais importante da sua vida?
hoje. Muita gente aí iria responder o dia que nasceu, o dia que casou, e conforme a gente já ouviu de alguns amigos, né? Mas eu quero deixar essa mensagem. Qual o dia mais importante da sua vida? É hoje. Então aproveita bastante o hoje, né, doutor? Porque nós não sabemos como será amanhã. O ontem já passou. Então a gente não sabe o que será amanhã. E faça um bom churrasco, viu? Aproveite a vida, né? Aproveite a vida. E conforme a Emília, o senhor como médico, tudo com moderação, hein, gente? Mas, ó, faça um bom churrasco. É essa a mensagem que eu quero deixar. Pegando as dicas, né, no programa Prazeres da Carne, né, Zalmiro? Ah, não tenha dúvida. Emília, muito obrigado. Zalmiro, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.